E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre uma das nossas duas aulas extras, que são aquelas aulas que eu não consigo normalmente dar em sala de aula, que eu peço os alunos para estudar em casa. E como nem tudo que é ruim, né, só tem partes ruins, uma das boas partes da pandemia, uma das poucas boas partes da pandemia, é que a gente acabou criando essa cultura de fazer vídeo, e por conta disso eu vou fazer o vídeo dessas duas aulas que eu não consigo dar em sala de aula, mas que eu sempre mando os alunos estudarem em casa, né? Eu até dou apoio e tudo mais para quando a pessoa tiver dúvida, mas eu não consigo dar a aula especificamente em sala de aula, então o aluno acaba estudando, entre aspas, sozinho, né? Lendo os livros que eu costumo passar para o aluno poder acompanhar a matéria. Então, pelo menos agora, o aluno não fica mais exatamente dependendo somente aí de tirar dúvidas comigo. Eu consigo agora, né, dar uma aula sobre isso, e é isso que eu vou fazer neste vídeo e no vídeo da semana que vem. São aquelas duas aulinhas extras que eu já havia comentado com vocês e tinha passado para vocês no calendário, plano de aula, plano de ensino. Beleza? Hoje nós vamos começar com o primeiro, que está no calendário de vocês para o dia 21 de setembro, para quem estiver em 21 de setembro de 2020 assistindo esse vídeo. E nós vamos falar aqui hoje sobre as alterações contratuais na relação de emprego. Beleza? E antes da gente falar especificamente das alterações que são possíveis, a gente tem que fazer primeiro uma divisão, porque existem dois tipos de alteração no contrato de emprego. Tem aquela alteração que diz respeito ao objeto do contrato de emprego, ou seja, suas cláusulas, condições contratuais, pagamento, enfim, várias formas de alteração, como alteração de horários, alteração de funcionamento de trabalho, né? Questões de suspensão, interrupção de trabalho, que são matérias, inclusive, que a gente vai ver no semestre que vem. Enfim, as alterações que dizem respeito a essas questões que são relativas ao objeto do contrato de emprego, a gente chama de alteração objetiva. Já, por outro lado, nós também podemos falar aqui de alterações nos sujeitos da relação de emprego. Nós podemos falar, por exemplo, da alteração que pode acontecer no campo do empregador. Do empregado nunca, porque a gente já viu que para ser emprego, um dos requisitos é que haja pessoalidade, e uma das características da pessoalidade é que o contrato é personalíssimo para o empregado, ou seja, ele, somente ele é contratado, ele não pode ficar se fazendo substituir de forma rotineira. Agora, para o empregador, com certeza a alteração pode acontecer. Não na empresa, né? Porque a empresa ela vai acabar sendo a mesma, mas nos seus empresários. Quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa cujo empresário que ali é o dono vende para outro empresário a sua empresa, isso daí vai ter algumas repercussões nos contratos de emprego, e nós já estudamos elas quando a gente falou da sucessão trabalhista. Beleza? Então, hoje, como nós já estudamos a sucessão trabalhista, ou seja, nós já estudamos as alterações subjetivas do contrato de emprego, hoje nós vamos falar apenas das alterações objetivas, certo? As alterações objetivas, né, elas partem do pressuposto previsto aí nos artigos 9º e 444, ou seja, qualquer tentativa de burlar o que foi compactuado entre empregado e empregador, desvirtuar, impedir, fraudar, vai ser nulo de pleno direito, né? Nós não vamos falar aqui mais uma vez sobre os artigos 10, 10A, 448, 448A da CLT, até porque, como eu já disse, nós já estudamos isso lá nas alterações subjetivas, que nós chamamos de sucessão trabalhista, com o roteiro 6, ok? E nós vamos nos ater aqui especificamente a basicamente dois artigos da CLT, que são o 468 e o 469, tá? O 468, inclusive, ele traz para a gente a regra geral das possibilidades das alterações objetivas do contrato de emprego, tá? Nessa regra geral, a gente pode observar que a gente até falou do artigo 468 quando falou do princípio da proteção, né? E a gente pode observar que as alterações aqui nas condições e cláusulas contratuais só vão poder acontecer por mútuo consentimento e ainda assim, se não houver nenhum prejuízo para o empregado, seja prejuízo direto ou indireto. Se houver algum prejuízo, ou se não for por mútuo consentimento, em regra, nós temos aí que essa alteração será considerada nula pelo artigo 468 da CLT, ok? E antes de a gente continuar aqui falando, né, das alterações possíveis, a gente tem também que mencionar as formas de
evitar que as alterações ilegais aconteçam, né? Ou seja, como são as formas de controlar isso no mundo real. E basicamente, além ali, né, óbvio, da autocomposição entre empregado e empregador, nós temos aí basicamente 3 formas de controlar as alterações contratuais, né? E por que controlar? Qual o objetivo dessa proteção de controlar? Como a gente já viu lá no princípio protetor, quando a gente está falando de empregado e empregador, a gente tem essa situação. O empregador que tem todos os meios de produção na mão e o empregado que normalmente tem a fome e necessidade de trabalhar. Óbvio que tem algumas exceções, mas a regra é essa. E aí o que acontece? Quando a gente fala de alteração, normalmente manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso daí dá aso às mais diversas alterações, inclusive aquelas prejudiciais para o empregado. Então a manifestação de vontade do empregado, principalmente durante o contrato de emprego, ela acaba sendo muito limitada. Por conta disso, a CLT faz essa proteção, traz essa proteção para o empregado para que as alterações arbitrárias não aconteçam. Beleza? E aí, como fiscalizadores do contrato de emprego, a gente tem aqui as formas de fiscalização. A gente tem a fiscalização sindical, né? Os próprios sindicatos, eles estão ali na empresa, pelo menos deveriam estar, muitos deles realmente ficam em cima, eles evitam alterações arbitrárias, normalmente eles brigam, inclusive o meio mais comum de a gente ver quando essa briga se torna extrema é a greve, né? Mas o sindicato ele atua de várias formas, inclusive de modo a compor, né? De modo a não deixar que os empregados tenham muita perda, né? Seja salarial, seja de condições. A gente pode ver como exemplo agora na pandemia a atuação do sindicato com relação à redução de salários e jornada de trabalho. Inclusive, a gente tem regramento específico na própria Constituição dessa intervenção sindical, né, e na própria CLT também. Hoje, com a pandemia, tem até a lei específica para isso, que veio daquela medida provisória lá de abril. Ok? Também temos aqui como órgão de controle o órgão administrativo do Ministério da Economia, né? Antigamente no Ministério do Trabalho, agora o Ministério do Trabalho é uma pasta, né, do Ministério da Economia, mas isso não, a Secretaria do Trabalho continua existindo. Então a gente tem aqui o controle administrativo do órgão trabalhista do Ministério da Economia, que faz a sua fiscalização por meio dos oficiais ali que vão que antes eram do Ministério do Trabalho, né? Que são os auditores fiscais do trabalho, beleza? Por meio desses auditores, a gente tem uma fiscalização intensa em cima das empresas para que não haja alterações lesivas. E também não é só por meio de repressão. Muitas vezes, o Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, o atual Ministério da Economia, ele é chamado também para compor alterações contratuais. Como exemplo, a gente tem aqui, eu trouxe para vocês o material, o artigo 71, parágrafo 3º, que fala de um tipo de alteração que, ouvido aí o próprio artigo parágrafo 3º, artigo 71, parágrafo 3º ainda não está atualizado, ele ainda fala em Ministério do Trabalho, né? Então, ouvido aí o secretário do Trabalho, né, que antigamente era o ministro do Trabalho, nós vamos poder, inclusive, diminuir a jornada, fazer com que, no caso aqui do parágrafo 3º, a gente pode fazer com que seja aceita uma jornada com o intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo para refeição reduzido, né? Então a gente tem alguns casos em que o Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia, atua como fiscalizador, em outros casos ele também entra ali como um componente da alteração contratual trabalhista, certo? Temos também como principal agente aí de controle o órgão judicial, que é a Justiça do Trabalho, né? E aí todos os casos que dizem respeito à legislação trabalhista, para fazer com que ela seja seguida, é no Judiciário Trabalhista que a gente vai ver, na maioria das vezes, o controle dessas alterações. Nós temos, inclusive, alguns casos em que o juiz ele é obrigado a fazer esse controle para evitar maiores perdas para o funcionário. Nós temos aqui, eu deixei um exemplo para vocês no roteiro, que é o exemplo até da rescisão indireta, que é a falta grave do empregador. Quando o empregador comete uma falha tão grave numa alteração contratual, que isso vai fazer, inclusive, o contrato ser rescindido como se fosse o empregado como se o empregado tivesse sido mandado embora sem justa causa. Certo? No artigo 483 está aí no materialzinho de vocês, para vocês darem uma olhada, a linha G.
ok? Bom, então feitas essas primeiras considerações, vamos agora falar, né, já comentei sobre a regra, sobre os requisitos de validade das alterações contratuais. Ou seja, o que uma alteração precisa ter para ela ser considerada válida, essas alterações objetivas, ou seja, de cláusulas e condições contratuais. Bom, como a regra, lá do artigo 468, nós precisamos de, basicamente, dois requisitos. Primeiro, que haja mútuo consentimento, que é o que está lá no artigo 468. E o segundo, que não haja prejuízo, nem direto nem indireto, ao empregado, certo? E com relação a esse prejuízo, quando ele fala direto ou indireto, é qualquer prejuízo mesmo. Não só aqueles pecuniários, mas qualquer natureza. Não só prejuízos que tragam prejuízo financeiro, não. Né? Então pode ser algum prejuízo com relação à jornada de trabalho, do empregado que saía mais cedo vai ter que sair mais tarde, mesmo que a jornada não tenha sido alterada. Né? Vantagens, situações de saúde e segurança que eram garantidas anteriormente, que o empregador tente, por exemplo, mudar. Né? Nenhum tipo de mudança que traga prejuízo para o empregado vai ser legítimo frente à regra do artigo 468, regra geral. Mas nós temos exceções à regra. E as exceções dessa regra estão na CLT, em leis esparsas, mas principalmente ali no artigo 469. Beleza? Então, nós temos alguns casos em que a lei permite que, mesmo sem mútuo consentimento, ou seja, mesmo que a vontade seja exclusiva do empregador, nós temos possibilidades legais de que a alteração seja considerada legítima. Beleza? E eu trouxe para vocês aqui as principais. Começando pela mudança do local de trabalho. Pessoal, uma coisa que vocês não sabem, que a maioria das pessoas não sabem, é que para a CLT, transferência não tem o mesmo significado do dicionário. Né? Quando eu falo de transferência de um empregado, você já imagina que ele está sendo transferido do local onde ele trabalha para um outro local. A CLT não prevê dessa forma. Para a CLT, transferência só é transferência se o empregado for transferido para um outro local e, resultante dessa transferência, seja também a obrigação dele mudar de domicílio. Então, por exemplo, se eu moro no centro de Linhares e sou funcionário do Casagrande do centro de Linhares, e aí o meu empregador manda eu trabalhar no Casagrande do BNH, vocês, por um momento, pensando no dicionário, poderiam dizer: Osório, você foi transferido, então, do centro para o BNH. Pela CLT, não, eu não fui transferido. Por quê? Porque indo trabalhar no BNH, eu não preciso me mudar de domicílio, eu não preciso sair aqui do centro para ir para o BNH. Posso continuar morando no centro, sem problema nenhum. Seria diferente se eles me transferissem para o Casagrande de Cachoeiro de Itapemirim. Né? Para chegar a Cachoeiro de Itapemirim, eu não teria como morar aqui em Linhares e continuar trabalhando lá. Porque aí é muita estrada pela frente. Né? São aí aproximadamente quase uns 300 quilômetros. Então não tem como. Né? 300 quilômetros para ir, mais 300 para voltar, ficaria inviável, eu teria que me mudar. Isso sim, para a CLT, é transferência. Certo? Então vejamos aqui o caput do artigo 469 da CLT. Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para a localidade diversa da que resultar o contrato. Osório, nem precisava ter escrito isso, né? Isso daí está de acordo com o artigo 468. Sim, mas olha a exceção agora. Não se considerando transferência, a que não acarretar necessariamente mudança do seu domicílio. Ou seja, se você não tiver que mudar de domicílio, não precisa ter mútuo consentimento. Se eu trabalho no Casagrande aqui e quiserem me mandar lá para Cachoeiro e eu falar não, o empregador tem que me respeitar. Agora, se eu trabalho no Casagrande daqui e ele quer me mandar daqui do centro e ele quer me mandar para o Casagrande do BNH, eu simplesmente baixo a orelha e respeito. Por quê? Porque isso não é considerado transferência e isso daí é uma alteração que ele pode fazer sem que haja mútuo consentimento. Beleza? Uma alteração unilateral, legal. Ok? Osório, mas aí você vai ter prejuízo, porque aqui você vai a pé, para lá você vai precisar de pagar passagem. Não, aí eu não vou ter prejuízo, porque quando acontecer esse tipo de coisa, o empregador ele fica responsável pelos acréscimos que o empregado tiver que arcar. A gente tem até como exemplo aqui a súmula 29 do TST, que vai bem nesse sentido. Ela diz: o empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo de despesa de transporte. Beleza? Então, por exemplo, se eu vou de carro para o trabalho, o a mais de gasolina que eu vou ter que gastar para ir para o BNH, ele vai ter que me pagar. Ok?
Então, primeira exceção que a gente vê no artigo 468 é essa exceção da transferência, que não é transferência, né? Que pelo dicionário é, mas pela CLT não é. Pela CLT, transferência é só aquela que vai fazer você ir para um lugar tão longe que você precisa mudar de casa, né? Precisa mudar de domicílio, principalmente, né? Já aquela transferência, entre aspas, né, que a CLT não considera transferência, aquela mudança de local de trabalho, que não faça com que você tenha que mudar de domicílio, essa é legal, é legítima, o empregador faz se quiser, o empregado tem que obedecer. Beleza? Outra situação interessante é com relação à mudança de horário, de trabalho. E aí muita gente costuma me perguntar assim: ah, eu fui contratado para trabalhar 8 horas, mas eu começava às 7 e ia até, vamos lá, de 7 às 11, 4 horas, faz uma hora de almoço, de meio-dia às 16. Beleza, comecei às 7 e ia até às 4 da tarde. Só que agora o meu empregador quer mudar, quer fazer eu ir às 8 e sair às 5 da tarde. Gente, isso daí está dentro daquela ideia que a gente já viu do empregador de poder diretivo, né? O empregado normalmente ele tem que obedecer. Agora, se essa alteração trouxer um prejuízo muito grande para o empregado, né? Por exemplo, mas meu filho sai da creche 4h15. Agora eu tenho que sair do trabalho 5 horas, não tem ninguém buscar meu filho. Aí é uma situação excepcional. Mas, via de regra, o empregador pode sim fazer essas alterações de horário, tá? A não ser que haja prejuízo para o empregado. Agora, tem uma situação muito interessante em que a saúde do empregado ela fica acima dos seus interesses pessoais, que é quando o empregado ele é transferido da jornada noturna para a jornada diurna. Nós ainda não tivemos essa aula, mas quando a gente chegar na aula de adicionais, eu vou comentar com vocês sobre o adicional noturno. E aí, não interessa o que você pensa. Eu mesmo sou uma pessoa que considero que eu me dou melhor à noite para trabalhar. Eu prefiro trabalhar até 3 horas da manhã do que acordar 5 para trabalhar. Eu tenho mais facilidade com a noite do que com a manhã. Tem gente que não é assim, tem gente que não funciona à noite, só funciona de manhã, e cada um é de um jeito. Porém, falando em questão biológica, o ser humano não foi criado para trabalhar à noite. Ele não foi criado para viver à noite acordado, né? Ele não é coruja, ele não é morcego, né? O ser humano, na verdade, quando trabalha à noite, mesmo que ele se sinta bem, ele está sendo prejudicado. E isso quem fala não sou eu, isso são estudos que demonstram que o trabalho noturno é extremamente prejudicial à saúde, ok? Então, aqui, mesmo que para o ser humano o trabalho à noite pareça mais agradável, para o corpo dele não é nada agradável. Então, o TST, ele acaba, por meio de uma súmula, a súmula 265, ele acaba por instituir o seguinte: se o empregador trouxer o empregado da jornada da noite para o dia, mas eu preferia trabalhar à noite. Problema é seu. Você não tem como reclamar. Mas não foi muito consentimento. Problema é seu. Você não tem como reclamar. Certo? A gente tem aqui a súmula 265 TST, que ela diz o seguinte: a transferência para o período diurno implica, inclusive, a perda do direito ao adicional noturno. Mas se eu for transferido para o dia, meu salário vai cair, porque eu vou perder adicional noturno, eu preciso desse dinheiro. Não interessa. A sua saúde em primeiro lugar. Certo? Então, esse é um tipo de alteração que também foge à regra. A regra diz que quando houver prejuízos, né, se não houver mútuo consentimento, você não pode alterar. Nesse caso, não. Nesse caso, mesmo que seja unilateral por parte do empregador, a alteração ela é possível, inclusive com a perda do adicional noturno, que obviamente a pessoa começa a trabalhar de dia, não tem que ganhar adicional noturno. Certo? O contrário já não é verdade, tá, pessoal? Se eu trabalho de dia e meu empregador quer me transferir para a noite, então, via de regra, isso não pode, a não ser que haja muito consentimento, né? E realmente, no caso concreto, demonstre que isso daí seja viável. Mas o ideal não é que aconteça, o ideal é o contrário, é trazer a pessoa da noite para o dia. Por isso que a súmula ela é bem categórica. Além de poder, né? Além de ser permitido ao empregador fazer esse tipo de alteração, mesmo sem mútuo consentimento, além disso, você ainda vai perder o adicional noturno e não pode reclamar, ok? Outra questão com relação ao horário é uma questão que com a reforma trabalhista vai haver alguma mudança. Quando a pessoa faz horas extras, ela recebe um pouco a mais, certo? Primeiro que ela está trabalhando horas a mais, então ela já vai receber mais
o valor de uma hora a mais, ou umas horas a mais, dependendo de quantas horas ela faça. E segundo, porque além de receber pelas horas a mais, ela recebe um adicional de hora extra. E esse adicional de hora extra, ele é no valor de pelo menos 50% do valor da hora. Ou seja, se você ganha R$10 por hora, o adicional da hora extra, ele é de pelo menos a metade desses R$10. Ou seja, você vai ganhar por hora extra, não 10, mas sim R$15. Certo? Então, esse é um valor que muitas vezes, dependendo do número de horas extras que você faça, esse é um valor que ele vai dar um up no seu salário muito grande. E além disso, quando você faz isso com habitualidade, você acaba se acostumando com o seu salário maior. Então, se o empregador vem e do nada, do dia para a noite, ele vira e fala assim, vamos cortar todas as horas extras. Você não vai mais receber hora extra. Né? O empregado, ele pensa o seguinte, olha, por um lado é bom, vou trabalhar menos, vou chegar em casa mais cedo. Por outro, eu vou perder uma grana, né? Porque a hora extra dá um incremento no salário. E aí, se você parar para prestar atenção, nós ficamos numa situação bem parecida com aquela do adicional noturno, que a situação de trabalhar mais é ruim para a saúde, entretanto, trabalhar menos é ruim para o bolso. Daí, o TST, apesar de ser ruim para o bolso e bom para a saúde, ele não seguiu exatamente a mesma orientação do adicional noturno. Ele fez uma mudança, por meio de uma súmula também, sem base legal alguma, né? Ele fez umas analogias, fez uma interpretação da cabeça dele, e aqui eu não estou nem criticando se ela é correta ou se ela é equivocada, mas por meio dessa interpretação apareceu a súmula 291, que diz o seguinte: a supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade, serviço suplementar é a hora extra, tá, pessoal? Durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. Seria mais ou menos uma indenização, tá? Para a pessoa ir se acostumando com o novo salário, que certamente será menor. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicado pelo valor da hora extra no dia da supressão. Então percebam, o TST, para o empregado, até porque, gente, adicional noturno, ele te dá um adicionalzinho lá que o valor é até legal, mas não é tão grande quanto o valor de uma hora extra. Então o TST ele viu aqui nessa situação da hora extra, quando você suprime, você realmente tira uma boa parte do salário do empregado. Então, por mais que seja bom para a saúde, você dá um baque na finança do empregado, então ele previu meio que essa indenização para o empregado ir se acostumando já com o novo salário. Não que é proibido, né? Na verdade, o ideal é você realmente não fazer ninguém fazer hora extra. Mas você vai dar um baque salarial, então o TST criou essa súmula como uma forma de equalizar, de não deixar o empregado também numa situação tão ruim. Porém, como eu disse, essa súmula ela é baseada em analogia, ela é baseada numa situação que não tem regramento expresso sobre. Tá? Então, a reforma trabalhista, quando ela chega no artigo 8º e coloca o parágrafo 2º, ela meio que acaba com a situação dessa súmula. Né? Ela meio que, se a gente falar aqui em situação de precedentes, é uma situação de overruling, né? Ela supera a súmula. Ela faz com que a súmula não tenha mais sentido a partir da criação desse parágrafo 2º, porque ele diz expressamente: súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos tribunais regionais do trabalho não poderão, restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. E essa obrigação de pagar essa indenização, que a gente viu na súmula, ela não está prevista na lei, certo? Então, com a reforma trabalhista, a tendência é que essa súmula seja dada por superada e não seja mais aplicada. Mas antes da reforma trabalhista, ela era aplicada sim, e era uma forma de dizer para o empregador: olha, pode retirar sim as horas extras, mas vai ter que pagar a indenizaçãozinha. Tá, Osório, então como que fica hoje? Hoje vai ficar igualzinho o caso do adicional noturno, né? Pode retirar sim, porque é bom para a saúde, e não precisa de pagar nada por isso. Beleza? Mas é uma alteração possível, mesmo que não haja mútuo consentimento. Ok? E mesmo que traga essa parte ruim para o empregado, né? De perder um pouquinho do seu dinheiro. Beleza? Outra alteração também que pode acontecer,
sem mútuo consentimento, né, de forma unilateral pelo empregador, é a alteração de função. Tá? Só não pode acontecer a alteração de função se essa alteração for um rebaixamento para o empregado, como se fosse uma punição. Beleza? Agora, se o empregador fizer uma alteração de função promovendo o empregado, ou ainda que não promovendo, trocar ele de uma função para outra que receba a mesma coisa, isso tudo faz parte do poder diretivo. O que não pode é fazer uma alteração de função que seja vexatória, que seja algo que implique um rebaixamento, né, como se fosse uma punição, certo? Isso já seria abuso de direito. Se você não gosta daquele empregado, então manda embora. Agora não precisa ficar rebaixando, fazendo com que ele se sinta mal. Aí não, ok? O único caso que a gente pode rebaixar a pessoa é quando a pessoa ocupa um cargo de confiança. Acontece muito nos cargos de gerência. Então, por exemplo, você está no banco, você tinha uma função de gerência, mas aí você perdeu aquela confiança do seu empregador e você era caixa antes de ser gerente. Ele pode muito bem tirar a sua função de confiança de gerente e retornar você para ser caixa, sem problema algum, certo? A grande discussão sobre essa possibilidade é que antes da reforma trabalhista, o TST ele criou uma súmula, que é a súmula 372, que ele dizia o seguinte: se o sujeito estiver no cargo de confiança há mais de 10 anos, significa que esse camarada já está com uma estabilidade financeira, ou seja, ele já está contando com um salário diferenciado por 10 anos, então ele já não é aquele negócio que, pô, eu era caixa ontem, virei gerente por 3 meses e voltei a ser caixa. Não, eu já estou há 10 anos como gerente, né? Então, toda a minha renda familiar já está voltada para a situação de ganhar como gerente. Então, para o TST, como uma forma de proteção ao trabalhador, se você já teve essa confiança por 10 anos, tudo bem, ninguém é obrigado a ficar confiando naquele trabalhador pelo resto da vida. Você pode rebaixá-lo, voltar a ser caixa? Pode. Porém, se ele já está lá há mais de 10 anos ou mais, no caso que a súmula falava, você tem que manter a gratificação. Ou seja, ele volta a ser caixa, mas vai continuar ganhando como se fosse gerente. Beleza? E o TST se baseava no princípio da estabilidade financeira para criar, se baseou, né, no princípio da estabilidade financeira para criar essa súmula número 372. Ocorre que, com a reforma trabalhista, foi incluído um parágrafo 2º no artigo 468. Aliás, essa previsão de você poder rebaixar a pessoa quando estava em cargo de confiança, que não é exatamente rebaixar, né? É realocar na função anterior, já estava previsto no artigo 468, parágrafo único. Só que aí, esse parágrafo foi agora transformado em parágrafo 1º e foi acrescentado o parágrafo 2º pela reforma trabalhista. E o parágrafo 2º diz o seguinte: a alteração de que trata o parágrafo 1º, que é justamente essa alteração, né, você trazer do cargo de confiança para o cargo anterior, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento de gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Ou seja, aquela ideia do TST de estabilidade financeira, 10 anos ou mais, a lei foi clara e direta. Não interessa, se você tiver 50 anos, você não vai continuar com a gratificação. Beleza? Então, essa é uma mudança da reforma trabalhista, né? Em desfavor aqui do princípio da estabilidade financeira e a favor da previsibilidade, né? do legal da situação de você reverter a pessoa para o cargo anterior. Tudo bem? Bom, outra situação também que a gente tem, que é possível haver alteração unilateral do empregador, sem que o empregado concorde, é a situação da readaptação prevista na lei previdenciária. Como assim, Osório? Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre essa readaptação, inclusive, quando a gente for falar de equiparação salarial. Tá? Ela é um fator impeditivo de equiparação. Então vamos falar sobre isso. Porém, só para vocês terem uma ideia, a readaptação ela acontece quando a pessoa ela está incapaz para trabalhar no serviço dela. Porém, para não ter que aposentar essa pessoa, você consegue remanejar para outra função. Por exemplo, imagine que você é motorista de ônibus. Daí, por algum motivo, você ficou surdo, né? E aí, diante da surdez, você não possa mais ser motorista profissional. Mas, mesmo surdo, você pode, por exemplo, ser cobrador.
E aí vamos supor que o cobrador ganhe menos que o motorista. Você, em vez de se aposentar para o INSS, você vai passar por uma situação de readaptação que está prevista na lei do INSS, e nessa readaptação você vai ser transferido de função aí de motorista para cobrador. Usar, mas o cobrador ganha menos. Ok, mas você vai continuar com o seu salário anterior, você não vai ganhar menos por isso, até porque você não fez nada de errado, tá? Então, apesar de você não ter prejuízo financeiro, você vai ser transferido de função, mesmo que isso pareça um rebaixamento, mas na verdade é porque não é um rebaixamento, é só uma readaptação para você poder continuar trabalhando e não ficar aposentado, beleza? Então, nos casos de readaptação, esse é um exemplo, mas nós temos vários outros, o trabalhador, em que pese ele não perca direito a salários, né, em que pese o salário dele não seja reduzido por conta disso, ele pode muito bem ser transferido de função para que ele seja readaptado em outra função para evitar a sua aposentadoria. Beleza? E aí ele vai ter que concordar com o empregador. Não tem como ele alegar que não houve mútuo consentimento ou que há prejuízo em razão da nova função, porque realmente o caso de readaptação é um caso previsto em lei. Não tem como você fazer diferente do que o seu empregador determinar neste caso. Beleza? Por fim, vamos falar agora de um outro caso também de alteração, que é uma alteração unilateral, ou seja, independente de mútuo consentimento, que pode acontecer, que são os casos das alterações previstas nos parágrafos do artigo 469. Nós já falamos do caput, aquela situação do que é, o que não é transferência, né? E agora nós vamos falar sobre os parágrafos, ok? No parágrafo primeiro, a gente tem a primeira situação, que é a situação em que você tem a cargo de confiança ou então um cargo que, pela sua própria natureza, já faz você perceber que você pode ser transferido. Então, olha só o parágrafo primeiro. Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço. Então, percebam, proibição deste artigo, que fala o parágrafo primeiro, é a proibição de ser transferido quando você precisa se mudar, né? Porque se você for transferido precisando mudar de domicílio, só pode acontecer isso se houver mútuo consentimento e não houver nenhum prejuízo. Porém, o parágrafo primeiro diz: não estão compreendidos na proibição deste artigo, ou seja, podem ser transferidos com mudança de domicílio tanto aqueles que exerçam cargo de confiança quanto aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, tá? Desde que haja necessidade de serviço. Então, vamos dar uns exemplos aqui para vocês. Imagine vocês que você é gerente do Banco do Bradesco de Linhares. E aí vai abrir um Banco do Bradesco em Rio Bananal e estão precisando de um gerente lá. O gerente é um cargo de confiança e o banco vira para você e fala assim: olha, nós estamos com necessidade de serviço e eu vou transferir você para Rio Bananal. Certo? E Rio Bananal ainda é perto, né? Suponha que seja, sei lá, Conceição da Barra, ou Pinheiros, algum lugar que você tem que se mudar. Então, você não tem o que fazer. Seu cargo de confiança tem necessidade de serviço, mesmo que você não goste dessa alteração, das duas uma. Ou você aceita, ou você pede demissão. Beleza? A mesma coisa acontece com aqueles cargos que já fica implícito ou explícito que você pode ser transferido, né? Imaginem, por exemplo, que você seja um consultor empregado e que o seu serviço seja seu empregador tem empresas espalhadas pelo Brasil inteiro e o seu serviço seja pegar aquelas filiais que estão indo mal economicamente e fazer com que elas fiquem saudáveis financeiramente falando. Significa o seguinte: você começou no Espírito Santo, lá em Vitória, aí você pegou uma empresa, uma filial bem ruim das pernas no sentido econômico, fez essa filial ficar boa, a tendência é o quê? É você migrar para a próxima. Né? Então, implicitamente, já fica claro que o seu contrato aqui é um contrato que prevê uma transferência. No caso, né, a próxima necessidade de serviço vai ser a necessidade que vai ser demonstrada pela próxima filial que não está bem nas pernas. Você já fez já cumpriu o seu desempenho aqui, o que era preciso, né? Já cumpriu o seu destino aqui nessa primeira, então vamos para a próxima, né? Porque a ideia é que você faça com que as filiais sejam economicamente saudáveis, certo? Então, assim, temos vários outros exemplos que a gente pode usar, mas a ideia é mais ou menos essa, tá? Se você tem no seu contrato algo que diga que você vai ser transferido, ou que pelo menos dê a entender que você pode ser transferido,
Ou, se você é cargo de confiança, demonstrada a necessidade de serviço, você vai ter que aceitar, tá? Não precisa ter mútuo consentimento. Por isso é uma exceção ao caput. Né? O parágrafo 2º desse artigo 469, ele já traz uma outra situação muito curiosa, que é a seguinte. Quando você tem uma empresa com filiais, por exemplo, você trabalha numa filial e essa filial é extinta. Por qualquer motivo. Ou porque o dono da empresa percebeu que essa filial não dá lucro, ou porque ela realmente faliu e eles vão fechar e vão tentar ficar num lugar só. Não interessa. Tem um exemplo que até aconteceu com uma prima minha. Na época ela trabalhava com uma empresa que tinha contrato com a Vale. E aí a empresa rompeu o contrato com a Vale e essa filial que existia aqui no Espírito Santo, ela só existia por causa do contrato com a Vale. O que eles fizeram? Fecharam a filial. Então falaram para ela, olha, quer continuar? Vai ter que vir para Curitiba, que é para onde a empresa tem sede. Não quer continuar? Pede demissão. Né? Aí você fala assim, poxa Osório, mas isso daí é um risco do negócio. E o princípio da alteridade, os riscos do negócio não são do empregador? Sim, mas neste caso, os riscos do negócio são impostos ao empregado. Lembra que eu falei para vocês? A alteridade não pode ser requisito da relação de emprego, porque nem sempre ela vai estar presente. E aqui a gente já tem uma exceção. Olha só o que diz o parágrafo 2º do artigo 469. É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. E aí não interessa qual o motivo da extinção. Né? Então, acabou, finalizou o estabelecimento, ou você pede demissão, ou você vai ser transferido. Beleza? Não tem alternativa. E aí, não precisa de mútuo consentimento, não interessa se você vai ter que mudar de domicílio ou não. Ok? Ou aceita, ou pede para sair. E só para adiantar para vocês, nós vamos ter essa aula no semestre que vem, pedir para sair da empresa é muito ruim, via de regra, para o empregado, por questões financeiras, porque quando você pede para sair, você, na rescisão, você não sai com muitos, vamos dizer, você não sai com muito dinheiro, né? Você não tem muito direito a receber muita coisa. Por exemplo, você não pode sacar FGTS, você não recebe multa de FGTS, você não pode pegar seguro-desemprego. Então, financeiramente, pedir para sair não é tão legal assim, a não ser que você tenha em mente outra situação, né? Tem outra proposta de emprego, eu quero fazer minha própria empresa, enfim. Mas, via de regra, pedir para sair não é uma coisa que dá muito dinheiro. É diferente você ser mandado embora sem justa causa, que você recebe algumas indenizações, certo? Então, nesse caso, mesmo sendo no risco do negócio, fechou o estabelecimento, esse risco vai ser transferido para o empregado. Ou ele aceita a transferência, ou ele pede demissão, ok? E por fim, o parágrafo 3º do artigo 469, né, ele continua falando da exceção com relação à transferência e impõe aqui, traz para a gente a figura do adicional de transferência, que é o seguinte: em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato, não obstante as restrições do artigo anterior. Mas o artigo anterior, lembrem-se, é o 468, né, que fala que tem que ter mútuo consentimento e tudo mais. Ou seja, o que ele está dizendo é, se tiver necessidade de serviço, não tem essa de mútuo consentimento, não tem essa de trazer prejuízo indireto ou direto, não. Tá? O empregador mandou, tem que ir. Tá? Então, o empregador pode transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. E aqui nós temos várias situações interessantes. Primeiro, o parágrafo 1º já não disse que os cargos em comissão e os cargos que já estejam implícita ou explícita situação de transferência, se tiver necessidade de serviço, você pode fazer transferência mesmo que o empregado não queira? Disse. Então, esse parágrafo 3º não está falando a mesma coisa, não? Aí é que tá. Ele não está. Sabe por quê? O parágrafo 1º, ele limita somente esses dois tipos de contrato. Cargo em comissão ou os contratos que implícita ou explicitamente deixam entender que há transferência. O parágrafo 3º, ele é mais amplo. É qualquer contrato. Qualquer empregado tendo necessidade de serviço, a empresa chamou, já era, tem que aceitar. Tá? Mas, prestem atenção, olhem no finalzinho. Enquanto durar essa situação. Ou seja, essa transferência de que trata aqui
o parágrafo 3º, é a transferência provisória. Não é a transferência ali do parágrafo 2º, né? Que acabou a filial e você vai ser transferido de uma forma definitiva. Não. É enquanto durar essa situação, ou seja, de forma provisória. Vamos supor que naquele caso que eu falei, você é gerente do Bradesco de Linhares, e aí você é transferido para o Bradesco, sei lá, de Itaúnas, e aí eu falo assim, você só vai ficar 6 meses até o Bradesco de lá ficar mais encorpado e depois você volta. Ou seja, tem necessidade de serviço, você vai ficar lá de forma transitória, ou seja, enquanto durar a situação de 6 meses, você vai receber um adicional de pelo menos 25%, que é chamado de adicional de transferência. Beleza, galera? Então, o adicional de transferência ele tem essas situações. Não precisa necessariamente ser cargo de confiança, não precisa necessariamente ser um cargo que tenha implícito ou explicitamente a situação de transferência, e se for de forma provisória, você ainda tem direito a receber o adicional de transferência enquanto durar essa situação. Um adicional que não será inferior a 25% dos salários. Não, Osório, então para que existe o parágrafo 1º? Também não sei. E não faz sentido nenhum ter aquele parágrafo 1º, porque o parágrafo 3º ele engloba o parágrafo 1º e mais casos, né? Então, assim, para quem fala aí que a lei não tem palavras inúteis, o parágrafo 1º inteiro do CLT é inútil, beleza? Enfim, continuando, né? Osório, então quer dizer que eu posso transferir a pessoa de qualquer maneira, né? Não, tem que transferir apenas se houver necessidade de serviço. Se não houver necessidade de serviço, a gente volta para a regra geral, ou seja, tem que ter mútuo consentimento, não pode ter prejuízo, beleza? E aí a gente tem até a súmula 43 do TST que fala sobre isso. Ele diz, ela diz, né? Presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469, sem a comprovação de necessidade de serviço. Então perceba que, além do parágrafo 3º falar que tem que ter necessidade de serviço, além do parágrafo 1º também falar de necessidade de serviço, né, no finalzinho dele, a súmula 43 ela reforça que em qualquer caso de transferência, não interessa se é do parágrafo 1º, se é do parágrafo 3º, se é em caso específico, se é caso geral, qualquer transferência, para acontecer, tem que ter necessidade de serviço. A única transferência que vai acontecer sem necessidade de serviço de forma legal é a do parágrafo 2º, que é quando for extinta uma filial ou estabelecimento. Beleza? Enfim, ainda sobre o adicional e transferência, como eu falei para vocês, para ser pago, a transferência tem que se dar em caráter provisório. Tá? Se for em caráter definitivo, não há direito à transferência. Então, por exemplo, naquele caso da transferência do parágrafo 2º, que você sai de uma filial e vai para outra, você não vai ganhar adicional de transferência, porque ali o parágrafo 2º, a filial que você estava, fechou. Então não é provisório, é para sempre, né? Caso da minha prima, ela foi para Curitiba direto. Ela não foi para Curitiba para voltar do Espírito Santo em outro momento. A do Espírito Santo fechou, certo? Então, a orientação jurisprudencial número 113 da subseção de direitos individuais 1 do TST, ela diz o seguinte: o fato de um empregado exercer cargo de confiança ou existência de previsão de transferência no contrato não exclui o direito adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. Beleza? Então, se for provisória a transferência, vai ter adicional. Se ela não for provisória, não vai ter adicional. Curiosidade, muito tempo atrás, quando eu fiz a prova da OAB, na segunda fase, inclusive, caiu uma questão perguntando isso. Não era questão não, era a peça. A peça era uma contestação e na inicial ele pedia adicional de transferência, sendo que ele tinha sido transferido de forma... não era de forma provisória, de forma definitiva. Né? Então, a resposta na contestação era alegar essa orientação 113, ou seja, que para receber o adicional é necessário que a transferência seja provisória. Beleza? Osório, beleza. Então, esses são os casos de exceção que você vai ter que o empregador pode alterar o contrato de emprego, mesmo que não haja mútuo consentimento, mesmo que eventualmente isso daí vá acarretar em algum prejuízo para o empregado. Beleza. Mas tem como ter transferência bilateral, ou seja, por mútuo consentimento, transferência com iniciativa do empregado que traga algum tipo de prejuízo para o empregado? Então, tem. Né? Engraçado que o artigo 468 ele fala que mesmo com mútuo consentimento não pode ter prejuízo. Mas a própria CLT traz uma exceção. Tá? Quando a exceção for legal, pessoal, aí pode. Se não for legal, a gente vai para a regra do 468.
beleza? A regra que, vamos dizer assim, o texto normativo que traz a regra pode trazer exceção. Agora, nós que estamos interpretando, se o texto não trouxer exceção, a gente não pode criar da própria cabeça, beleza? Essa que é a lógica. Então, só para trazer como exemplo para vocês aqui, nós temos um caso que o pedido de transferência pode ser, inclusive, unilateral pelo empregado, pode partir do empregado, tá? E vai trazer um prejuízo para ele, e mesmo assim vai ser uma transferência possível, que é o caso do empregado dirigente sindical. O artigo 543, ele fala: empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Então percebam que, primeiramente, o artigo ele diz: se o cara é dirigente sindical, o empregador não pode transferir. Osório, se for um dos casos do 469, também não pode, porque a ideia aqui é que se ele é dirigente sindical, ele está ali para brigar pela categoria. E aí, se você deixa o empregador transferi-lo, ainda que dentro das hipóteses do 469, o empregador pode fazer um tipo de perseguição, pode evitar a luta sindical. E a ideia não é essa, tá? Então, o empregado que ele é dirigente sindical, além de ter estabilidade, ele ainda tem a inamovibilidade, né? Que está aí nesse artigo 543. Ele não pode ser transferido, mesmo que dentro das exceções do 469. Beleza? Mas, Osório, cadê a parte que você falou que ele pede para sair e tem prejuízo? Está no parágrafo 1º. Olha o parágrafo 1º. O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. Quer dizer, ele vai ser transferido porque ele pediu ou porque ele concordou. E se ele for transferido, ele perde o mandato. Osório, mas cadê o prejuízo? O prejuízo é o seguinte: o dirigente sindical tem estabilidade provisória no emprego. Se ele perder o mandato, ele perde também a estabilidade. Beleza? Então percebam que é uma transferência que traz um prejuízo direto e mesmo assim ela é possível, tá? Desde que o empregado peça ou concorde, né, voluntariamente. Beleza? Bem, ainda sobre a transferência, pessoal, e aí em qualquer caso, tá? A CLT, no artigo 470, ela diz: as despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. E aqui ela não faz nenhuma distinção. Ela fala as despesas, todas as despesas. Se você teve que mudar para outro estado, o traslado dos seus bens, todas as despesas que você tiver com a transferência, quem tem que pagar é o empregador. Beleza? Bom, ainda falando sobre alteração, nós temos aquelas alterações contratuais que se dão de forma tácita. Muitas vezes elas acontecem sem que as pessoas percebam, né? E nós já falamos sobre elas também quando falamos lá do princípio protetor, especialmente da condição mais benéfica, quando a gente relembrou a ideia da suppressio surressio. São aquelas situações em que no mundo real, por mais que você tenha sido contratado de um jeito, você acaba tendo o seu contrato funcionando de outro, e de um jeito melhor para você. E aí, se o empregador quiser voltar atrás, ou seja, trazer você para aquela situação inicial combinada, mas que não é tão boa quanto a atual, ele não pode. Ele só pode mudar para melhor, né? Então, eu até coloquei um exemplo aí para vocês do empregador que contrata um empregado com a jornada de 8 horas, mas aí, durante o contrato inteiro, o empregado só trabalha 6 horas. Daí, sei lá, 2, 3 anos depois, quando isso já estiver bem firme, já estabelecido, ele vira e fala assim: eu preciso que agora você volte a trabalhar 8 horas, como a gente combinou no início. Meu amigo, aí então tem que pagar um cascalho a mais, né? Não pode simplesmente falar: mas o combinado inicial foi aquele. Tá, mas e a boa-fé objetiva? E a alteração tácita que se deu, que eu estou trabalhando somente 6 horas durante 2, 3 anos? Né? Daí a gente vai aplicar a condição mais benéfica, né? A ideia do artigo 468. Não dá para voltar atrás, a não ser que você pague a mais por isso. Beleza? E por fim, para a gente finalizar essa aula aqui, já está ficando até grande o vídeo, para a gente finalizar essa aula, nós temos uma alteração diferente que foi trazida pela reforma, que é a daquele suposto empregado hipersuficiente, que eu já expliquei para vocês que não existe na vida real, né? Nós até temos, sim, empregados que têm uma manifestação de vontade diferenciada, seja pelo seu salário, seja pela sua imposição no mercado, até existe isso. Nós temos alguns exemplos. Quando a gente fala assim, a gente pensa, por exemplo, no Neymar da vida, que bate de frente com o empregador dele, lá do PSG. A gente pensa sobre umas pessoas que têm realmente muito dinheiro
mesmo sendo empregadas, e por conta disso, muitas vezes eles até têm uma manifestação de vontade quase que equiparável ao do empregador, mas como eu já disse para vocês, a subordinação não decorre de dinheiro nem de técnica. Subordinação decorre do poder diretivo e do poder disciplinar, né? Da ideia daquele tripé: dirigir, controlar, fiscalizar, certo? Então, por conta disso, a ideia de hipersuficiente ela é um pouco supervalorizada, né? E foi incluída na nossa CLT de uma forma um tanto quanto bizarra, até porque o hipersuficiente da nossa CLT não é nada hipersuficiente, né? Que no caso aqui, a gente tem, por exemplo, o artigo 444 que diz, parágrafo único, a livre estipulação das cláusulas contratuais aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A da Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que tenha salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite da Previdência, né, do teto da Previdência. Então a gente sabe que hoje o teto está orbitando ali em torno de 6 mil, é como se eu falasse o seguinte, se o sujeito tem graduação e ganha mais de 12 mil reais, esse cara pode bater de frente com o empregador dele. Então, a combinação que ele fizer com o empregador, inclusive, vai valer como se fosse convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Que é um grande absurdo, mas foi incluído aí na nossa legislação. Beleza? Daí, ele vai poder fazer algumas combinações de alterações contratuais na forma desse artigo 611-A. Já, inclusive, falei isso uma vez, vou falar de novo. Leiam esse artigo 611-A inteiro e o 611-B também. Tá? É muito importante que vocês saibam as possibilidades de alteração aí das convenções e acordos coletivos e as impossibilidades, né? As possibilidades do artigo 611-A, as consequências nos seus parágrafos e as impossibilidades do 611-B da CLT. Ok? Com isso a gente finaliza essa aula. Um grande abraço para vocês, fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe.